Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo número 4, versículo 18. Enquanto você vai abrindo sua Bíblia, lhe convidar também a refletir numa pergunta que eu gostaria de deixar para você nessa manhã. Você gosta de pedir favores? Você gosta da ideia de precisar pedir um favor a alguém? Vou um pouquinho mais longe, né? Ao pedir, ou a ideia de pedir um favor a alguém, lhe faz se sentir na obrigação de retribuir esse favor? Muitas vezes nós não gostamos de pedir favores justamente em função desse sentimento de obrigação, né? E uma terceira pergunta ligada às últimas duas é: como você se sente quando precisa pedir um favor? Então, com base nessas nessas três perguntas, que nós gostaríamos de refletir um pouco nessa manhã. Mas, antes de refletir nelas, 1 João, capítulo 4, versículo de número 18, vai nos dizer o seguinte: no amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos ler juntos esse versículo número 19? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Querido Deus, quero nesse momento pedir que a graça que há na Tua palavra, o Evangelho do Senhor, ele possa ser compreendido por nós, tendo em vista, meu Deus, que toda a palavra, toda a Escritura, ela nos aponta, ela nos leva para o conhecimento do Senhor. Te peço, Deus Pai, que através da graça que há no Teu Santo Espírito, o Senhor possa me tomar pela mão nessa manhã, que o Senhor possa estar me ajudando a expor o Evangelho através, meu Deus, da instrumentalidade do Teu Santo Espírito, e que nós venhamos a ter os nossos corações confortados, alegrados e animados para vivermos a graça que age na reconciliação. É assim que nós oramos, no nome santo e precioso do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, certamente algumas pessoas tremem diante dessa necessidade de pedir um favor. Há um pedido de favor feito na Escritura e colocado de forma muito explícita em uma das epístolas do apóstolo Paulo, que é, na realidade, a epístola que nós teremos a oportunidade de expor nessa manhã. Na sua Bíblia, uma vez que você já teve a oportunidade de abrir 1 João, capítulo número 4, você estará vendo uma exposição, acompanhando uma exposição na epístola de Filemon. Na epístola de Filemon há um pedido sendo feito pelo apóstolo Paulo a esse seu discípulo, Filemon, e este pedido, na realidade, ele vem em um tom de favor, apesar de o apóstolo Paulo, ele dizer que ele tem até direito de ordenar o que ele estava pedindo, mas ele prefere fazer isso, apelando para que o consentimento de Filemon seja dado, e esse consentimento ele possa ser feito, ele possa ser dado em nome do amor. Então vamos agora com nossas Bíblias até a epístola de Filemon. É uma carta pequenininha, é uma das epístolas chamadas de epístola da prisão. São apenas 25
versículos, mas mesmo sendo uma epístola onde o conteúdo escrito é um conteúdo pequeno, ela torna-se a epístola de maior implicação, né? Então, nós temos aí, na epístola de Filemão, dirigida a Filemão, um apóstolo Paulo em uma condição de prisão, e nessa condição de prisão em que ele está, ele envia até a cidade de Colossos 2 cartas. A conhecida Epístola aos Colossenses e essa pequena carta, que é uma carta dirigida a esse cristão que era líder da igreja na cidade de Colossos, que é Filemão. E aí o apóstolo Paulo inicia essa pequena carta, quase que um bilhete, né, um pouco mais extenso, da seguinte forma: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está na tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a epístola, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, ele está preso em Roma, né, e ele dirige essa carta para fazer um pedido a Filemão. Filemão é esse irmão que tem uma igreja hospedada na sua casa, era um irmão conhecido pelo seu amor, era um irmão conhecido por ser um homem acolhedor, um homem que não só recebia pessoas na sua casa, mas cuidava pastoralmente dessas pessoas. Esse irmão realizava o trabalho na cidade de Colossos não sozinho, mas veja que o apóstolo Paulo ele cita aqui vários cooperadores, como a irmã Áfia, um irmão chamado Arquipo, né, que é apresentado como sendo um companheiro de lutas de Paulo. Ninguém luta com outra pessoa e não cria um laço íntimo com essa pessoa, né? E a igreja que está na sua casa. Por que Paulo faz todo esse arrazoado, faz toda essa argumentação em volta, né, dessa comunidade? É porque o que ele vai pedir a Filemão é algo que implica não só na resposta positiva de Filemão ao seu pedido, mas também na resposta desses colaboradores e também da igreja que se reúne na sua casa. E só tinha uma maneira desse pedido que Paulo vai fazer ser atendido em paz, ser atendido em sossego de espírito. É se essa realidade do versículo número 3, ela for praticada aqui. Graça e paz a vós outros. Veja que quando ele coloca vós outros, ele está de forma ampla, colocando que era necessário que não só Filemão tivesse paz, mas as pessoas que estavam com ele também tivessem paz. E aí, a partir do versículo 4 ao versículo 7, se nós temos, não é, uma saudação feita de forma amorosa, nós vamos ver uma gratidão a Deus pelo testemunho desses irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor, da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, eu tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Agora sim, de uma maneira mais pessoal, Paulo se dirige a Filemão. Ele fala que é agradecido a Deus pelo testemunho desse homem, pela vida desse homem, né? Que esse homem é presente nas suas orações. Veja aí no versículo número 4, né? Dou sempre graças por ti nas minhas orações. Então, você não tem uma pessoa constantemente nas suas orações, se você não estiver intimamente ligado de alma com essa pessoa. Era esse o sentir do apóstolo Paulo para com o seu discípulo, né? E ele tem uma convicção, e essa convicção encontramos aí no versículo de número 5, né? Estou ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Então, Paulo ele estava tranquilo
sabendo a quem ele ia dirigir esse pedido. Ele ia dirigir esse pedido a um crente. Ele ia dirigir esse pedido a uma pessoa que teme a Deus, que pratica o Evangelho e demonstra isso, né, através da maneira como ele trata os santos. Né? O desejo de Paulo é, versículo 6, para que a comunhão da sua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem. Então, o apóstolo Paulo ele vai apelar a Filemão dizendo, olha, você tem conhecimento do bem, esse conhecimento é baseado na fé que você tem em Deus e no amor de Jesus Cristo que lhe move. Então, nessa convicção é que Paulo vai dizer que a sua oração ela tem amparo na eficiência da prática obediente que Filemão fará ao seu pedido. Pois, irmão, tive grande alegria, versículo 7, e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio. A palavra amor vai repetidamente saltar dos versículos, saltar da Bíblia aos nossos olhos. Né? O pedido chega agora. É um pedido de favor. Né? É um pedido da qual Paulo tem convicção que, por estar dirigindo a um crente, esse pedido vai ser atendido. E aí ele diz, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo de te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Então, aqui nós temos o pedido em si. O pedido ele é dirigido pelo apóstolo Paulo a um discípulo, a um filho na fé, em favor de um outro filho na fé. Paulo, por ser discipulador de Filemão e deste outro filho na fé, por quem ele está intercedendo, que chama-se Onésimo, né? Paulo, ele, enquanto pai na fé desses homens, ele vai solicitar que Filemão receba Onésimo de volta, porque ele reconhece que Onésimo anteriormente tinha sido inútil para ele, mas agora era útil, tanto para Paulo, era útil para Filemão e era útil também para a igreja. Por essa razão, nos primeiros 3 versículos, o apóstolo Paulo inclui uma saudação de forma muito pessoal, não só dirigida a Filemão, mas uma saudação muito pessoal, dirigida também à igreja de Deus. Talvez, se você não conhece ainda essa história, não teve a oportunidade de ler a história, não está inteirado do contexto, esse cidadão aqui, chamado Onésimo, ele era um escravo. Era escravo deste homem, Filemão. Gozava, de alguma maneira, da confiança e estima do seu senhor, e o prejudica financeiramente. Onésimo foge, vem a ser preso e encontra o apóstolo Paulo na prisão. Ao encontrar o apóstolo Paulo na prisão, veja que Paulo vai se referir a ele como sendo, versículo 10, solicito-me em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ou seja, Onésimo era um preso juntamente com o apóstolo Paulo. Aqui Paulo não está falando de uma filiação de sangue, mas de uma filiação espiritual, uma condição realmente de um filho na fé. E quando ele faz isso, gerei a este homem
entre algemas, há uma razão pela qual esse homem está preso. Esse homem está preso porque ele havia cometido um crime, e esse crime tinha sido praticado contra Filemão. Era um crime, muito provavelmente, de natureza financeira. Nós vamos ver alguns versículos mais na frente, que o apóstolo Paulo coloca na sua conta, além de todos os prejuízos causados a Filemão, também um empenho de um pagamento em espécie, de um pagamento em dinheiro. O apóstolo Paulo vai dizer: se ele te deve alguma coisa, eu assino de próprio punho, eu pagarei. E aí, quando o apóstolo Paulo ele faz isso, no versículo de número 11, ele vai dizendo: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, ele é útil a ti e a mim. Filemão, quando recebe esse pedido, recebe essa intercessão em favor de Onésimo, ele pode de repente pensar: esse camarada voltou para cá, está aí agora um pedido de Paulo, estou constrangido diante da necessidade de atender a esse pedido. Talvez tenha passado pela sua cabeça: útil para mim como? Como é que esse homem seria útil para mim? Diz: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Quando Paulo coloca isso, note que ele coloca isso com base em uma condição. Paulo está dizendo: olha, eu não só tenho autoridade sobre você, mas eu sou um velho, eu estou aqui entre algemas, Onésimo, ele é útil para mim, mas eu não quero que você me atenda por constrangimento, eu quero que você me atenda por boa vontade. Sendo útil para mim, ele também é útil para você. Filemão certamente tinha um carinho, um amor muito grande pelo apóstolo Paulo. Ele sabia em que condição Paulo estava, era um homem idoso, em uma prisão, precisava de cuidados especializados. Onésimo, que estava ali com ele na prisão, é esse homem que teria condições de ajudar, juntamente com Timóteo, juntamente com aqueles que estavam ali na cidade de Roma, dando algum amparo a Paulo, tinha condições de poder, de alguma forma, ajudar ao apóstolo Paulo. Filemão, então, ele está pressionado por duas características desse pedido. O primeiro, atender a um pedido de favor feito pelo seu discipulador, seu pai, na fé. O segundo é que agora ele não está mais diante de um escravo que o havia prejudicado financeiramente, mas ele está diante de um irmão em Cristo. Ele está diante de uma pessoa que, pelos laços da fé, era um irmão seu, de coração também. A partir do versículo de número 13, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: eu queria conservar ele comigo. Para quê? Para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Aí Paulo explica a razão porque ele precisa de Onésimo ao lado dele. Porém, versículo 14, nada quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas que ela possa ser de livre vontade. Filemão, como senhor de escravo, dentro do direito romano e dentro da sociedade romana em que estava inserido, Filemão ele tinha direito, inclusive pelo prejuízo que sofreu, de receber aquele escravo de volta e de castigá-lo, até mesmo tirar-lhe a morte, porque ele era dono deste escravo, era dono de Onésimo, era um direito dele. O apóstolo Paulo reconhecia esse direito, ele respeitava esse direito de Filemão, respeitava tanto o direito legal, como também o direito moral que Filemão tinha de tirar a vida de Onésimo, se assim o quisesse. Mas o apóstolo Paulo, ao fazer esse pedido,
ao fazer esse pedido que apela para que Filemon vá além da sua responsabilidade, vamos dizer assim, do seu direito e da sua obrigação enquanto pessoa, ele vai apelar para que Filemon possa praticar aquilo que ele tem a oportunidade de dizer crer. Nada, porém, quis fazer sem o seu consentimento, para que você não venha me obedecer, a me atender por obrigação, mas possa atender de livre vontade. Receba ele. Eu acredito que ele veio a ser, versículo 15, afastado de ti temporariamente, a fim de que você possa o receber para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, mas como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Está aí o argumento teológico agora. A gente tem um argumento de um homem que compreende não só o direito que Filemon tem sobre Onésimo, mas principalmente confia na responsabilidade que ele passa a ter. Era do conhecimento da igreja em Colossos, da igreja que se reunia na casa de Filemon, que Onésimo havia prejudicado Filemon. O pedido que o apóstolo Paulo faz, então, é um pedido que este homem seja aceito não somente por Filemon, mas seja aceito pela igreja que está na sua casa, seja aceito pela liderança de colaboradores que está ali na sua casa. E Paulo entende que isso havia um propósito divino por trás. Aquele prejuízo, aquele constrangimento, na realidade, iria produzir em Filemon, iria produzir nos colaboradores do apóstolo Paulo, iria produzir na igreja de Colossos crescimento, amadurecimento e, principalmente, maturidade na fé. O apóstolo Paulo vai dizer aí, né? Acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente. Mas para quê? Para que você possa o receber para sempre. Ele foi afastado de você por um mal que ele lhe fez. Mas Deus estava por trás disso, para transformar este mal em bem para mim, este mal em bem para Onésimo e este mal em bem, Filemon, para você, para a igreja que se reúne na sua casa. E não só isso, não só para a igreja que se reúne na sua casa, mas para a igreja em toda a história. Sabe Deus quantas pessoas já tiveram a oportunidade de conhecer essa história e, a partir daí, serem movidas, desafiadas e encorajadas a, de fato, praticar um perdão que não é da boca para fora, mas é um perdão de coração. É esse tipo de pedido que está sendo feito aqui para Filemon. Não quero que você o receba como escravo, versículo 16, antes, muito mais, como um irmão caríssimo. Caríssimo. Ninguém usa essa expressão como que dizendo, olha, releve, conviva com ele. Não. A intenção de Paulo é bastante explícita aqui. Você vai receber ele como um irmão e você vai aprender a receber ele como um irmão valioso, caríssimo para você. Especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, porém, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano ele te fez, ou se deve alguma coisa, lança-o em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Aí o apóstolo Paulo pega pesado com Filemon. Pega pesado literalmente. Ele diz, olha, se você me considera, receba ele nessas condições, como um irmão caríssimo, como um irmão precioso. Mas não somente isso. Receba ele como se fosse eu mesmo. Em outras palavras, olha, recebendo ele,
né? Você está recebendo a mim. Quando eu digo que o apóstolo Paulo joga pesado, é porque Filemão certamente não ia mais, a partir de um pedido como esse, né, tratar Onésimo como seu direito legal de homem, talvez clamasse dentro de si para o receber. Certamente Filemão não receberia Paulo para entregá-lo a algozes, a torturadores. Ele não receberia Paulo para colocar ele baixo violência. Ele não receberia Paulo para humilhá-lo, desprezá-lo e tirar a vida. Quando Paulo diz, receba ele como você receberia a mim, o Paulo está dizendo, dê a ele a honra que você daria a mim. Difícil, né, irmãos? Se coloque na situação de Filemão. Se coloque na situação de uma pessoa que tem direitos de executar uma ação contra alguém que lhe prejudicou. Agora você tem que receber esta pessoa, não dispensando a ela aquilo que ela merece, legalmente, mas dispensando a ela uma honra que o seu coração não necessariamente está pronto e está disposto a dar. Porque você se sente prejudicado por aquela pessoa. O seu direito de justiça, o meu e o seu direito de justiça clamam para que aquela pessoa sofra a paga pelos seus males. Por essa razão que dizemos aqui, que o apóstolo Paulo pede de Filemão, né, aquilo que ele sabia quais eram as implicações. Sim, irmão, versículo número 20, que eu receba de ti no Senhor esse benefício, reanime o coração. Então, é um pedido certamente que causou em Paulo receios. Ele podia se deparar com um homem ressentido a tal ponto que executasse a pena. É um pedido que, com certeza, Onésimo, ao se dirigir a Filemão, ao ser devolvido a Filemão, né, temeu por sua própria vida. Ele podia muito bem ter aproveitado a ocasião, enquanto ia de volta para Colossos, para fugir novamente. Mas ele vai até o lugar de destino da carta e se coloca à disposição para sofrer a penalidade daquele que tinha direito legal sobre ele. É um pedido que vai implicar em Filemão renúncia dos seus direitos em favor daquele a quem ele estimava e que de fato ele devia honra. O apóstolo Paulo coloca, você me deve a sua própria vida. Você me deve a sua própria vida. Nós chegamos à última parte da epístola, aonde nós vemos que esse pedido, ele não só é um pedido amoroso, esse pedido não só é um pedido abnegado, mas esse pedido também é um pedido confiante. E aí no versículo 21, o apóstolo Paulo diz, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou te pedindo. Então não fosse pouco receber este homem com honras, receber este homem como alguém que, tendo lhe causado mal, na realidade foi usado por Deus para lhe fazer bem. O apóstolo Paulo ainda coloca um item a mais, uma implicação a mais no pedido, né? E essa implicação a mais é a seguinte, você fará mais do que eu estou lhe pedindo. Você irá além. E ao mesmo tempo, versículo número 22, né, Paulo está tão convencido de que vai ser atendido, Paulo está tão certo de que não vai cair na estima de Filemão, que veja o que ele pede aí. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois eu espero
que por vossas orações eu serei restituído para vocês. Então Paulo disse, olha, não só receba ele, mas mande ele de volta no seu lugar, para que ele cuide de mim, nas suas algemas, e prepare pousada para mim, porque a gente vai voltar para aí. Eu com ele. Porque vocês estarão orando por nós, e nós seremos restituídos a vocês. Saúdam-te, saudação, não é, costumeira de Paulo no final da sua epístola. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Epáfras também conhecia a Onésimo. Marcos, isso aqui é o evangelista Marcos, né? Aristarco, Demas e Lucas, outro evangelista, né? Meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com seu Espírito. Então, Paulo sela, dizendo, né? Filemão, eu sei que não é fácil, né? Mas a graça do Senhor vai ser com seu Espírito. Ele sabia que Filemão, ao ler esta carta, se revolveria em espírito, né? E ele precisava da graça de Deus para poder praticar o perdão que lhe era demandado. A história da igreja, eu queria que a gente refletisse finalmente, né, nessas implicações desse pedido, vai registrar, né, que o pedido foi atendido. Na patrística nós temos conhecimento de que este Onésimo veio a se tornar novamente não só membro da igreja de Colossos, né, mas ele vem a se tornar posteriormente bispo nessa igreja. Ele se torna uma das autoridades. O perdão ele foi exercido não somente por Filemão, mas o perdão ele foi exercido por todos os outros cooperadores de Paulo, a qual Onésimo passava a fazer parte também desses cooperadores. Aquele escravo, vamos dizer assim, outrora inútil, torna-se um servo útil para o crescimento do evangelho. O pedido ele foi a Filemão, que não recebe ele de volta, como o devolve também para o cuidado do apóstolo Paulo, né? E posteriormente o tem como um dos líderes da igreja ali na cidade de Colossos. Queridos, de que maneira essa carta pequena, né, mas tão cheia de teologia, de boa teologia e de manifestação da graça de Deus e do evangelho, essa epístola ela nos leva, nos aponta para o Senhor Jesus Cristo, né, e principalmente nos leva ao assumir das implicações de uma graça que precisam ser vividas não só por pessoas da qual a gente olha para elas e diz, agora ela vai precisar viver o evangelho, mas por nós mesmos. De que maneira nós podemos glorificar mais a Deus através dessa história, através dessa situação que nós vemos aqui, deste pedido que é feito pelo apóstolo Paulo a Filemão. Aqui há pelo menos algumas doutrinas que relacionam a pessoa de Jesus Cristo e que nós conseguimos aprender aqui, através do apóstolo Paulo e de seu papel de intercessão em favor daquele que outrora era inútil, era um escravo que merecia a morte, era alguém, não é, que havia trazido prejuízos de natureza moral, prejuízos que não haviam respingado somente na vida de Filemão, mas com certeza tinha alcançado toda uma comunidade, porque tendo em vista que Filemão abrigava a comunidade da fé na sua casa, e o prejuízo é um prejuízo não só de natureza moral, mas é também um prejuízo de natureza financeira, então toda aquela comunidade é de alguma maneira afetada. O apóstolo Paulo se coloca como um intercessor em favor da vida desse homem que não merecia a graça que está sendo oferecida a ele aqui.
O apóstolo Paulo, então, ele tipifica o Senhor Jesus Cristo no seu papel de intercessão por nós. É o Senhor, que nos vendo enquanto escravos vendidos ao pecado, intercede por nós até o Pai. É o Senhor que, sabendo que nós não merecemos a graça e o benefício de sermos chamados justificados por Deus, é o Senhor que paga com o seu próprio sangue a conta do prejuízo que nós causamos a Deus quando o ofendemos com os nossos pecados. O apóstolo Paulo, ao se colocar na condição de daquele que está disposto e que se compromete com Filemon a pagar a dívida de Onésimo, o apóstolo Paulo, ele está tipificando esse Jesus que paga com a sua própria vida, o preço pela nossa transgressão e pelo nosso crime. O apóstolo Paulo é aquele que lembra a Filemon: olha, eu queria, Filemon, que você estivesse comigo, aqui, cuidando de mim nas minhas algemas, mas você vai ser substituído. Me mande Onésimo, que é direito seu, mas me mande ele, para que ele possa, substituindo você, cuidar de mim. Nos lembra a doutrina da substituição, em que nós, escravos, merecedores da penalidade, passaríamos agora a ser substituídos pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. O lugar que deveríamos ocupar deixa de ser ocupado por nós e é ocupado pelo Senhor. O apóstolo Paulo tipifica tudo isso. Filemon tipifica e nos aponta para aquele que, tendo todo o direito de executar a pena, ao receber a intercessão do apóstolo Paulo, abre mão dos seus supostos direitos, abre mão da penalidade que poderia dispensar a Onésimo, e abrindo mão, espelha a graça de Deus, que não julgou como sendo necessária a execução da penalidade sobre os pecadores, mas aceitou o pagamento do Filho, da vida do Filho, em favor dos transgressores. Onésimo tipifica a nossa própria condição diante de Deus. Ao lembrarmos, irmãos, que os nossos pecados levaram Cristo à cruz do Calvário, nós somos os grandes devedores, nós somos aqueles que não temos por direito negar o perdão a absolutamente ninguém, porque ao fazermos isso, nós não nos colocamos em uma condição de imitação de Cristo, mas nós usurpamos ou tentamos usurpar o lugar de Deus. Ele sim tem o direito de nos julgar, ele sim é o grande prejudicado. Onésimo entendia perfeitamente isso, entendia as implicações do seu pecado, e estava disposto até, se fosse necessário, a pagá-lo, mas confiava na intercessão que o apóstolo Paulo ia fazer. Isso o encorajava a voltar para a casa do seu Senhor. É isso que faz com que nós, a cada domingo, entremos na casa de Deus, não porque nos achemos merecedores de receber todo esse banquete espiritual que já temos recebido até aqui. Quantos poderiam dizer nessa manhã, se eu pedisse para que você levantasse a mão, que já foram abençoados por esse banquete da graça que nós recebemos aqui? Instrução na palavra de Deus, louvores, liberdade, estar na presença do próprio Deus, não sendo merecedores de absolutamente nada. Eu não conheço a intimidade dos seus corações, mas o Senhor Deus conhece. Ele sabe quem eu e você somos. Ele sabe que esse lugar em que nós estamos aqui não é um lugar do qual nós conquistamos por nossas virtudes, por nossos méritos, por nossos direitos.
a possibilidade de estar na presença de Deus. Se estamos aqui, estamos, porque há alguém que intercede por nós diante do Pai, há alguém que pagou a conta dos nossos pecados, há alguém que pagou com a própria vida para que eu e você estivéssemos aqui. Quem é essa pessoa? O meu e o seu Senhor, o nosso amado Jesus Cristo. Se pudéssemos resumir essa história com uma frase, costumo sempre, quando tenho a oportunidade de apresentar de forma panorâmica, porque aqui os irmãos não estão vendo uma exposição, né, de forma detalhada de cada versículo, mas uma exposição panorâmica da carta, né? E aí o título que eu gostaria de dar para essa proclamação da palavra de Deus nessa manhã é esse que está colocado aí no versículo de número 9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Em nome do amor, tudo isso aqui é possível. Em nome do amor, o seu coração, que talvez esteja aí, sabendo quais as implicações de conhecer essa história agora, trazem até você, em nome do amor, é que nós, como cooperadores da graça de Deus, pedimos, clamamos, suplicamos a Deus por nossas vidas, para que façamos aquilo que convém, assim como foi pedido para Filemão. Que nós possamos dispensar perdão ao ofensor. Que nós possamos tratar com honra aquele que nos faz o pedido. Que nós nos reconciliemos uns com os outros, porque isso é evidência da reconciliação com Deus. Nessa manhã, irmãos queridos, gente querida do Senhor, o Senhor, através dessa epístola, nos chama a tratar aqueles que nos ofenderam, para o nosso próprio bem, para o bem do testemunho do Evangelho. O Senhor nos chama a termos um coração perdoador. Não é à toa que o Senhor coloca essa passagem, não é à toa que o Senhor coloca essa epístola nas Escrituras, essa história, de forma tão pessoal. Muitas vezes, amados, a palavra de Deus, ela chega a ser colocada dúvida na palavra de Deus, de fato, como palavra de Deus, ao ter cartas dessa natureza dentro do cânon sagrado. Eu já tive a oportunidade de ouvir críticas, como é que isso pode ser considerado um texto inspirado, um texto sagrado, né? Isso é uma carta de um homem para outro. Isso é um pedido de um homem para outro. Justamente porque os olhos daqueles que não conhecem a graça que há no Evangelho, eles não conseguem enxergar um texto como esse como sendo um texto inspirado por Deus. Nós estamos falando aqui de milênios de história, de reconciliação promovidas a partir de cartas como essa. Você crê que nessa manhã aqui, na graça que há no Evangelho, relacionamentos podem ser restaurados, reconciliação pode ser produzida a partir do conhecimento do conteúdo que vocês ouviram aqui nessa manhã? Eu não tenho dúvidas disso. E assim, com muita paz no coração, a partir daquilo que o próprio apóstolo Paulo tinha, porque ele não ia dizer tudo isso que disse a Filemão, se ele não confiasse de que Deus poderia produzir esta reconciliação. Nessa manhã eu tenho certeza, queridos, que aqui nessa manhã o Senhor está gerando cura, está gerando reconciliação e principalmente está produzindo perdão nos nossos corações. Eu não posso sair indiferente diante daquilo que eu acabei de ouvir. Quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar seus olhos. Quero orar com você e orar por você. Talvez você esteja cansado.
Talvez você esteja, aqui e ali uma situação ou outra lhe traz à tona lembranças amargas, lembranças que são um verdadeiro cativeiro para a sua alma, para a sua espiritualidade, para a sua relação mesmo com Deus. Lembranças essas que não lhe permitem viver plenamente as implicações e graça que há no Evangelho. Queria lhe convidar nessa manhã a descansar em Deus, a olhar para dentro de você mesmo e compreender que, de fato, perdão não é coisa de gente, perdão não é humano, perdão é divino. E o Senhor é poderoso para gerar isso e operar isso nos nossos corações. Se ouvirdes a voz do Evangelho, nessa manhã, Ele te chama, me chama, nos chama à obediência na graça de Deus e a dispensarmos o perdão que nós mesmos recebemos do Pai. Pai de amor, quero te agradecer pela oportunidade que nós temos de conhecer essa história, pelo registro da Tua Palavra e principalmente, meu Deus, quero te agradecer por poder proclamá-la nessa manhã. A graça que há no sangue de Jesus Cristo, o perdão de pecados, a reconciliação que o Senhor promove entre irmãos, assim como fizeste isso na vida de Filemão e de Onésimo, na vida da igreja em Colossos, com esse homem que os prejudicou, na vida do teu servo Onésimo, que veio a se tornar de fato útil, não só para o apóstolo Paulo, mas também para o seu antigo senhor, que agora o recebia como irmão, com honras, bem como também a igreja. Eu te peço que o Senhor poderosamente opere essa graça nas nossas vidas. O Senhor conhece cada coração que está aqui, conhece aquele que está aflito, conhece aquele, meu Deus, que está sem paz. Os nossos amigos e irmãos que nos ouvem através da transmissão também, quizá estejam precisando, nesse instante, refletir sobre a sua condição diante de Deus e descansar das suas muitas fadigas, do seu caminhar, meu Deus, quase que sem forças, necessitados de fazer aquilo que convém, em nome do amor. Opera, Espírito Santo de Deus, a graça que as palavras de convencimento de um homem não podem fazer. Confiamos na instrumentalidade do teu Santo Espírito. Em Cristo Jesus. Amém.